Ai! Assine logo! Ninguém vai acreditar em você! Você acha que pode fazer isso comigo? A caneta rolou até parar diante de Valentina Ferraz, como se alguém tivesse empurrado uma arma para o lado dela da mesa. Assine e vá embora em silêncio, disse Otávio Montenegro, enquanto as luzes da Avenida Faria Lima se refletiam no vidro escuro da sala de reuniões. Beatriz, a mãe dele, cruzou as mãos sobre a bolsa de couro. Você já nos fez perder tempo demais. Ao lado de Otávio, Camila Salles usava o mesmo perfume que Valentina sentira no paletó do marido 3 noites antes. Ela tocou a borda do contrato e murmurou: aceite a realidade. Ele escolheu alguém que sabe estar ao lado de um homem como ele. Valentina sentiu o rosto queimar, mas não desviou os olhos. E por isso vocês precisaram me trazer aqui cercada de advogados? Otávio empurrou outra folha. Porque você transforma tudo em drama. Não, ela respondeu, olhando a cláusula destacada. Vocês estão com medo de alguma coisa, o advogado dos Montenegro pigarreou. E o silêncio seguinte foi curto demais, para esconder o pânico nos olhos dele. Valentina aproximou o documento. No rodapé, entre termos sobre renúncia patrimonial, havia um nome que ela não via desde o enterro da mãe. Aurora Participações. Otávio percebeu onde ela olhava e arrancou a folha de suas mãos. Isso não lhe diz respeito. Valentina ergueu o queixo. Se está no meu acordo de divórcio, diz respeito a mim. Beatriz soltou uma risada baixa. Você continua fingindo que tem escolha. Seu pai não atende suas ligações há anos. Sua família nem veio ao casamento. Minha família não está nesta sala, respondeu Valentina, embora a frase lhe cortasse por dentro. Camila apoiou as mãos na mesa. Exatamente. Você está sozinha. Otávio fechou a pasta com força. Assine antes das 6. Por que antes das 6? Valentina o encarou e, pela primeira vez naquela tarde, viu mais do que desprezo. Viu urgência. Você precisa da minha assinatura hoje. A mandíbula dele endureceu. Não tente ser mais inteligente do que é. Ela pousou a mão sobre a caneta, mas não a pegou. Então explique a Aurora. Beatriz perdeu o sorriso. Camila desviou os olhos. Otávio contornou a mesa e parou atrás da cadeira de Valentina. Última chance. Assine, ela se levantou devagar. Não enquanto houver uma linha que vocês se recusam a explicar. Durante 6 anos, Valentina aprendera a reconhecer cada forma de desprezo naquela família. Beatriz jamais levantava a voz quando queria ferir. Otávio não precisava gritar para transformar uma dúvida em culpa. Até os funcionários da mansão sabiam quando fingir que ela não existia. No início, Valentina acreditara que a frieza era o preço de entrar numa família que não a aceitava. Depois vieram as ausências do marido, as mensagens apagadas, as viagens improvisadas e os comentários de Beatriz sobre uma esposa incapaz de garantir um herdeiro. Ela suportara tudo porque se recusava a voltar para Augusto Ferraz, o pai que julgava ter escolhido negócios e silêncio quando sua mãe adoeceu. Deixara o sobrenome enterrado e construíra a própria carreira como curadora de arte para provar que não precisava da fortuna dele. Agora percebia que sua renúncia talvez fosse exatamente o que os Montenegro desejavam. Quero uma cópia integral, disse. O advogado ajeitou os óculos. A senhora já recebeu tudo. Recebi 23 páginas. Esta numeração começa na 27. Otávio lançou ao homem um olhar furioso. Valentina entendeu então que não fora chamada para negociar um divórcio. Fora chamada para assinar uma ausência. Camila foi a primeira a perder a paciência. Você sempre teve essa mania de se imaginar mais importante do que é. Ela contornou a mesa com passos lentos, o sorriso calmo de quem já se via ocupando a casa, o carro e o lugar de Valentina nos eventos da família. Otávio não precisa de você. A empresa não precisa. Ninguém aqui precisa. Valentina apertou a alça da bolsa. Então por que estão tentando me obrigar a assinar? Camila chegou tão perto que o perfume ficou sufocante. Porque até o lixo precisa ser retirado pela porta correta, Beatriz observava sem intervir. Otávio permaneceu imóvel, o que doeu mais do que qualquer insulto. Valentina desviou o corpo para passar, mas Camila avançou junto e bateu o ombro contra o dela com força. O salto de Valentina escorregou no piso polido. Ela tentou se apoiar na cadeira, perdeu o equilíbrio e atingiu o quadril na quina da mesa. Um som seco atravessou a sala. Por um instante ninguém se moveu. A dor subiu por sua coluna, mas o que a deixou sem ar foi ouvir Camila dizer: ela tropeçou.
Otávio olhou para a porta, não para a esposa caída. Levantem-na antes que alguém entre. Valentina apoiou a palma no chão e se ergueu sozinha. O advogado evitava seu olhar. A secretária ao fundo mantinha o celular apertado contra o peito, pálida, como se tivesse visto mais do que deveria. Beatriz retirou um lenço da bolsa. Você sempre foi desajeitada. Valentina passou os dedos pelo quadril dolorido e encarou um por um. A vergonha ainda queimava, mas começava a se transformar em algo mais perigoso. Ninguém vai dizer que foi um acidente, Camila riu. Quem acreditaria em você? Talvez a câmera do corredor. O sorriso dela vacilou. Otávio avançou. Não faça ameaças. Não foi uma ameaça. Foi um aviso. Ele segurou o braço de Valentina com força suficiente para deixar os dedos marcados. Você vai assinar. Ela olhou para a mão dele. Solte. Pare de encenar. Solte meu braço. A secretária deu um passo hesitante e Otávio finalmente a largou. Valentina viu o medo atravessar os olhos dele, rápido e inconfundível. Não era medo de um escândalo conjugal. Era medo de prazo, de documento, de algo que aconteceria depois das 6. Ela apanhou a bolsa. Quero todas as páginas até amanhã. Sem anexos escondidos. Caso contrário, não haverá assinatura. Otávio riu como se ainda controlasse a sala, mas a voz saiu baixa demais. Você não tem advogado, Valentina parou junto à porta. Durante anos, ele usara aquela certeza contra ela. Sabia que ela não procuraria o pai. Sabia que não suportaria ouvir Augusto dizer que o casamento fora um erro. Ainda não, respondeu. Beatriz se levantou. Pense bem antes de transformar isso numa guerra. Você pode sair com algum dinheiro e preservar o pouco de dignidade que lhe resta. Valentina olhou para a mulher que durante 6 anos a chamara de filha apenas diante de fotógrafos. Minha dignidade foi a única coisa que vocês não conseguiram colocar neste contrato. Camila cruzou os braços. Você vai voltar. Mulheres como você sempre voltam quando percebem que ninguém as quer. Valentina abriu a porta. Do lado de fora, 2 funcionários olharam imediatamente para a marca vermelha em seu braço. Antes de sair, ela voltou o rosto para Otávio. Você tinha até hoje para me dizer a verdade. Agora eu vou descobrir sozinha. As portas do elevador se fecharam. Só quando começou a descer Valentina, permitiu que o corpo tremesse. No espelho metálico viu uma mulher pálida, ferida e furiosa. Não parecia derrotada. Parecia alguém que acabara de acordar. No estacionamento subterrâneo, Valentina caminhou até o carro, mas parou ao perceber que o pneu dianteiro estava vazio. Um corte reto atravessava a lateral da borracha. Tirou o celular da bolsa e encontrou 3 chamadas de um número desconhecido, feitas durante a reunião. Em seguida, uma mensagem apareceu na tela. Não assine nada relacionado à Aurora. Eles não têm o direito de exigir sua renúncia. Outra chegou poucos segundos depois. Sei que você não quer falar comigo, mas sua mãe deixou mais do que você imagina. O remetente não tinha nome, apenas as iniciais CA. Ela conhecia aquelas letras. Caio Avelar. Por um momento, a garagem desapareceu, substituída pela lembrança de uma estação de trem 8 anos antes, quando Caio prometera que voltaria e nunca voltou. Valentina apertou o telefone. Não permitiria que outro homem ligado ao passado decidisse por ela. Ainda assim, abriu o anexo. Era a imagem incompleta de uma escritura antiga. No canto inferior, abaixo do selo de uma empresa chamada Aurora Participações, aparecia a assinatura de Helena Ferraz. Sua mãe e ela entrou no carro reserva enviado pelo seguro e manteve os olhos na imagem durante o trajeto até Jardins. A mãe nunca falara sobre uma empresa. Helena era lembrada pela delicadeza, pelo trabalho em fundações culturais e pela forma como afastava Valentina das discussões entre Augusto e os executivos da família. Depois da doença, quase tudo fora administrado pelo pai. Valentina acreditara que ele havia usado o luto para controlar ainda mais sua vida. Por isso, recusara reuniões, cartas e transferências. Quando Augusto apareceu no casamento, ela não permitiu que entrasse. Naquela época, Otávio segurara sua mão e dissera que ela não precisava de uma família que tentava comprá-la. Agora, a frase soava diferente. Talvez ele não a tivesse protegido do pai. Talvez a tivesse isolado. Ao chegar ao apartamento, Valentina encontrou a porta destrancada. Entrou devagar e viu gavetas abertas, livros no chão e a caixa de documentos vazia sobre a mesa. Nada de valor fora levado. As joias permaneciam no armário. O notebook ainda estava no sofá. Haviam procurado papéis. Ela ligou para a portaria.
O funcionário informou que um homem com autorização da família Montenegro subira 40 minutos antes. Quem autorizou? Seu marido, Dona Valentina. Dessa vez, ela não chorou. Fotografou cada cômodo, registrou a porta, salvou as mensagens de Caio e enviou tudo para um endereço novo. Depois abriu o armário mais alto do quarto, onde guardava uma caixa que não tocava desde o casamento. Dentro havia fotografias, cartas da mãe e um anel de esmeralda com a letra A gravada no interior. Helena lhe entregara a joia poucos dias antes de morrer. Um dia, quando você estiver pronta, este anel vai lembrar quem você é, dissera. Valentina sempre julgara a frase sentimental demais. Agora percebeu que o A talvez não significasse Augusto. Poderia significar Aurora. Sob o veludo da caixa, encontrou um cartão amarelado com o nome de um tabelionato de Santos e uma data marcada para 2 dias após a morte de Helena. No verso havia uma frase escrita à mão. Valentina precisa escolher livremente. Ela fotografou o cartão e abriu a conversa com Caio. Digitou uma pergunta, apagou e tentou de novo. Por fim escreveu: o que Aurora e por que Otávio precisa da minha assinatura antes das 6? A resposta chegou quase imediata. Porque às 6 o banco revisa a garantia do maior projeto dos Montenegro. Sem sua renúncia, eles podem perder tudo. Valentina leu a mensagem 3 vezes. O apartamento revirado, o pneu cortado, a página desaparecida e a urgência de Otávio passaram a formar uma única imagem. Ela não sabia qual parte da vida de Helena havia sido escondida, nem porque Caio conhecia aquele segredo. Sabia apenas que o marido que acabara de humilhá-la precisava dela mais do que jamais admitira. O celular tocou. Na tela apareceu um número que Valentina conhecia de memória, embora não atendesse havia 7 anos. Augusto Ferraz. O primeiro impulso foi recusar. O segundo foi lembrar a mão de Otávio em seu braço, o sorriso de Camila enquanto ela caía e a frase escrita no cartão. Valentina precisa escolher livremente. Ela atendeu, mas permaneceu em silêncio. Do outro lado, a respiração do pai pareceu envelhecida. Filha, ele disse, e a voz falhou antes de se firmar. Eu sei o que fizeram com você. Valentina fechou os olhos. Como? Houve uma pausa pesada, porque eles acabaram de tentar usar sua assinatura para roubar o que sua mãe deixou. Valentina apertou o anel na palma. E o que ela deixou? Augusto respirou fundo. A terra sobre a qual todo o Império Montenegro foi construído. Valentina permaneceu em silêncio por tempo suficiente para ouvir o próprio sangue pulsando nos ouvidos. A frase de Augusto parecia absurda, mas tudo ao redor confirmava que sua vida fora construída sobre uma mentira. Repita, ela exigiu. Do outro lado da linha, o pai respirou devagar. O terreno principal do complexo Montenegro pertence a uma estrutura criada por sua mãe. A família de Otávio nunca foi dona daquela área. Eles receberam o direito de uso. Valentina caminhou entre as gavetas abertas. E por que eu nunca soube disso? Augusto demorou a responder. Porque Helena queria que você herdasse sem ser criada para desconfiar de todos. Ela soltou uma risada amarga. Então vocês esconderam meu próprio patrimônio para me proteger? Eu escondi porque sua mãe me pediu. Depois, escondi porque você não queria ouvir nada que viesse de mim. A acusação atravessou Valentina, mas ela se recusou a recuar. Não use minha raiva como desculpa. Não estou usando. A voz dele perdeu a firmeza. Estou dizendo que falhei. Mas, se você assinar aquele acordo, sua falha será irreversível. Valentina apertou o anel de esmeralda. O que Otávio ganha? Uma declaração de que você não possui interesse direto nem indireto na Aurora. Com isso, ele apresenta ao banco uma garantia limpa, renova os empréstimos e transforma uma concessão temporária numa posse quase definitiva. Ela olhou para a foto da escritura no celular. Quero provas. Augusto respondeu sem hesitar. Venha me encontrar. O endereço enviado não levava ao escritório de Augusto nem à mansão da família Ferraz. Era uma casa antiga nos jardins, discreta, escondida entre árvores altas e muros cobertos por era. Valentina reconheceu o lugar assim que o carro parou. A mãe a levava ali quando ela era criança, dizendo que aquela casa guardava coisas que não cabiam em cofres. A fachada parecia menor do que em suas lembranças, mas as janelas azuis permaneciam iguais. Caio Avelar abriu o portão antes que ela tocasse a campainha. Aos 35 anos, ele ainda tinha o mesmo olhar atento que fazia Valentina sentir que nenhuma mentira sobreviveria diante dele. O cabelo escuro estava mais curto, o rosto mais duro,
e o terno cinza não escondia a tensão dos ombros. Você está machucada, disse, olhando para a marca em seu braço. Valentina passou por ele. Não me trouxe aqui para falar disso, Caio fechou o portão. Não fui eu quem trouxe você, mas foi você quem me mandou mensagens. Porque seu pai sabia que se ligasse primeiro, você desligaria. Ela parou no corredor. Então vocês continuam tomando decisões por mim, Caio sustentou o olhar. Não. Pela primeira vez, estamos tentando impedir que outras pessoas tomem uma decisão usando sua assinatura. A resposta era boa demais, e isso a irritou ainda mais. Onde ele está? Na biblioteca. Esperando você desde que soube da reunião, Augusto Ferraz se levantou quando Valentina entrou. Ela esperava encontrar o homem imponente que dominava conselhos de administração e negociações nacionais, mas viu alguém envelhecido pela distância. Os cabelos estavam mais grisalhos e a mão direita tremia levemente ao tocar a bengala que ele tentava esconder atrás da poltrona. Não precisa fingir que está bem, disse Valentina. Augusto ergueu os olhos, surpreso. Você ainda percebe tudo. Perceber nunca foi o problema nesta família. Sobre a mesa havia pastas, fotografias antigas e uma caixa de madeira com o símbolo de uma aurora gravado na tampa. Caio permaneceu perto da porta, respeitando uma distância que parecia ensaiada. Augusto apontou para a cadeira diante dele. Sente-se. Vou ficar em pé. Como quiser, Valentina cruzou os braços. Comece pela parte em que minha mãe entregou terras a uma família que me odeia. Augusto abriu a primeira pasta. Helena não entregou nada. Ela arrendou uma área herdada de seu avô para um projeto urbano proposto por Álvaro Montenegro, pai de Otávio. Na época, a empresa deles era pequena e quase faliu. Valentina folheou as páginas. Minha mãe salvou os Montenegro. Sim, e eles esconderam isso de mim. Otávio sabia apenas parte da estrutura. Beatriz sabia de tudo. O nome da sogra fez a raiva de Valentina ganhar contorno. É por isso que ela sempre quis que eu me afastasse da minha família. Augusto assentiu. Ela precisava que você não fizesse perguntas. A caixa de madeira continha a versão original do contrato entre Helena Ferraz e Álvaro Montenegro. Caio se aproximou e abriu uma página marcada por fitas finas. A Aurora não é apenas uma empresa imobiliária, explicou. É uma sociedade patrimonial com finalidade de proteção familiar. Sua mãe manteve o controle. Mesmo permitindo que os Montenegro construíssem sobre a área, Valentina leu as linhas, mas a linguagem jurídica parecia projetada para afastar qualquer pessoa comum. Explique sem me tratar como cliente. Caio apoiou as mãos na mesa. O grupo Montenegro pode explorar o terreno enquanto cumprir 3 condições: manter as obrigações financeiras, não fraudar os beneficiários e não tentar obter controle mediante coação. Ela olhou para a marca em seu braço. Uma cláusula moral. Mais do que isso. Uma trava de segurança, Augusto acrescentou. Helena desconfiava de Beatriz. Ela temia que um dia a família tentasse transformar casamento em ferramenta de aquisição. Valentina sentiu um frio lento percorrer a pele. Minha mãe imaginou que eu poderia me casar com um Montenegro? Não especificamente. Ela imaginou que alguém poderia tentar chegar à herança por você. Caio virou outra página. Quando seu casamento foi registrado, Beatriz pediu uma revisão contratual. Seu pai recusou. Desde então eles passaram a procurar uma saída. Valentina fechou a pasta com força. E ninguém me contou. Augusto baixou os olhos. Você tinha acabado de me expulsar da sua vida. A antiga ferida abriu-se com violência. Valentina lembrava-se do corredor do hospital, do pai ao telefone enquanto Helena piorava, da impressão de que Augusto discutia negócios no momento em que deveria segurar a mão da esposa. Eu o expulsei porque mamãe morreu chamando seu nome e você não estava no quarto. Augusto empalideceu. Caio desviou o olhar, mas não saiu. Eu estava no cartório do hospital, disse o pai. Helena tinha descoberto uma tentativa de transferência fraudulenta ligada à Aurora. Ela me obrigou a ir. Valentina sentiu o chão perder estabilidade. Não. Ela sabia que estava morrendo e temia que Beatriz agisse antes que os documentos fossem protegidos. Você está dizendo que perdeu os últimos minutos com ela por causa de um contrato? A voz de Valentina quebrou. Augusto se apoiou na mesa. Estou dizendo que obedeci ao último pedido dela. E odiei essa escolha todos os dias desde então. Valentina recuou, incapaz de respirar direito. Durante anos, carregara uma versão simples da tragédia. O pai ausente.
A mãe abandonada. A filha que precisava escolher um lado. Agora, a verdade chegava tarde demais para ser confortável. Por que não me contou? Tentei. Você enviou advogados. Porque todas as minhas cartas voltavam fechadas. Valentina olhou para Caio. E você sabia? Ele demorou um segundo. Soube depois de desaparecer, a mandíbula dele endureceu. Sim, o passado entre eles entrou na sala como uma terceira presença. Caio fora o primeiro homem a conhecer Valentina antes do sobrenome Montenegro, antes das festas empresariais e antes do casamento que ela usara como prova de independência. Ele estudava direito com bolsa e trabalhava para Augusto, mas nunca parecera interessado na fortuna da família. Na noite em que prometera voltar, Valentina acreditara que ele pediria que fugissem juntos. Em vez disso, Caio desaparecera e enviara uma única mensagem dizendo que não podia continuar. Meses depois, Otávio surgira oferecendo segurança, devoção e uma guerra compartilhada contra Augusto. Você me deixou sem explicação, disse ela. Caio sustentou a acusação. Seu pai descobriu nosso relacionamento. Augusto tentou intervir, mas Caio ergueu a mão. Ela merece ouvir de mim. Valentina riu, sem humor. 8 anos depois, ele me ofereceu uma promoção fora do país, e você aceitou. Aceitei porque Beatriz tinha mandado investigar minha família e ameaçou expor uma dívida médica da minha mãe. Augusto conseguiu cancelar a pressão, mas me disse que, se eu permanecesse, você seria usada contra mim. Valentina olhou para o pai. Você o mandou embora. Augusto respondeu, eu lhe dei uma escolha ruim. Achei que estava protegendo vocês. Caio completou. E eu fui covarde o bastante para acreditar que o silêncio doeria menos. A confissão não trouxe alívio. Trouxe uma raiva nova, mais ampla, dirigida a todos os homens que haviam confundido proteção com segredo. Valentina caminhou até a janela. Otávio fez exatamente a mesma coisa. Dizia que escondia problemas para não me preocupar. Dizia que decidia sozinho para me proteger. Caio se aproximou, mas manteve distância. Eu sei que parecemos iguais agora. Parecem. A diferença é que eu não vou pedir que confie em mim. Ela se virou. Então o que você quer? Que confie nos documentos. Ele entregou a ela uma pasta menor. Dentro havia cópias de empréstimos, memorandos e uma tabela com datas. Caio apontou para uma linha marcada. O Grupo Montenegro precisa renovar amanhã uma linha de crédito que sustenta 3 projetos. O banco descobriu que o terreno principal não pertence integralmente a eles. Para evitar a suspensão, Otávio precisa provar que nenhum beneficiário da Aurora contestará a garantia. Valentina folheou as páginas. Minha renúncia. Exatamente, Augusto acrescentou. Sem ela, o banco exigirá nova avaliação e poderá congelar recursos. Valentina percebeu que a destruição prometida por seu pai não precisava de espetáculo. Bastava retirar a mentira que sustentava o império. E o que acontece se eu não assinar? Caio respondeu. Eles ganham tempo para atacar você de outra forma. Como se o aviso tivesse sido convocado, o celular de Valentina começou a vibrar. Primeiro chegaram mensagens de colegas, depois chamadas desconhecidas, por fim links de portais de celebridades. Uma fotografia dela saindo do edifício Montenegro havia sido publicada com uma legenda acusando-a de exigir uma fortuna para aceitar o divórcio. Outra matéria dizia que Valentina ameaçava destruir a empresa do marido por ciúme. Camila aparecia descrita como executiva discreta e vítima de perseguição. Eles já começaram, disse Valentina. Augusto pediu o telefone, mas ela não entregou. Não vou desaparecer atrás de uma equipe de assessoria. Caio leu as manchetes por cima do ombro dela. Isso serve para pressionar sua reputação e justificar a exclusão do acordo, ou para fazer parecer que qualquer acusação minha é vingança. Ele assentiu. Augusto fechou a mão sobre a bengala. Vou acionar meus advogados. Não. A recusa de Valentina saiu firme. Você não vai falar por mim. O pai tentou argumentar, mas ela continuou. Durante anos, todos decidiram o que eu podia suportar. Chega, voltou-se para Caio. Quero aprender cada detalhe da Aurora. Quero saber o que mamãe protegeu, o que Beatriz tentou roubar e o que Otávio escondeu de mim. Caio não sorriu, mas algo em seu rosto relaxou. Isso pode ficar pior antes de melhorar. Já ficou pior. Agora eu quero ficar perigosa. Antes de sair, Valentina abriu a caixa da Aurora mais uma vez. Sob o contrato original, havia uma fotografia de Helena diante de um terreno vazio em São Paulo, muito antes das torres de vidro dos Montenegro. Atrás dela,
Uma placa simples trazia o nome Projeto Aurora. No verso, Helena escrevera uma frase: "A terra só tem valor quando não destrói quem vive sobre ela." Valentina guardou a fotografia na bolsa. "Amanhã eu volto." Augusto a observou como se temesse que ela desaparecesse outra vez. "Você vai me permitir ajudar?" Ela demorou a responder. "Vou permitir que me mostre a verdade. O resto terá de merecer." O pai assentiu, aceitando o limite. Caio acompanhou Valentina até o portão. Antes que ela entrasse no carro, ele disse: "Há mais uma coisa." Ela esperou. A autorização usada para invadir seu apartamento não partiu apenas da conta de Otávio. O acesso foi validado por alguém ligado à administração da Aurora. Valentina franziu a testa. "Isso é impossível. Otávio não controla a Aurora, ele não." Caio mostrou a tela do celular com um registro digital. O nome do autorizador apareceu abaixo do selo eletrônico. Valentina leu uma vez, depois outra, sentindo o estômago se fechar. A assinatura não era de Beatriz, de Otávio, nem de qualquer advogado dos Montenegro. Era de Augusto Ferraz. Valentina não entrou no carro. Ficou diante de Caio, com a tela do celular entre os dois, como se o nome de Augusto tivesse aberto um abismo no chão. "Você acabou de me trazer até ele e agora quer que eu acredite que meu pai autorizou a invasão?" Caio guardou o aparelho, mas não recuou. "Quero que você acredite no registro até sabermos como foi criado." "Conveniente, Valentina. Eu poderia ter escondido isso. Você já escondeu coisas antes." A frase o atingiu, embora ele apenas apertasse a mandíbula. Da porta da casa, Augusto chamou o nome da filha. Ela voltou pelo jardim sem esperar Caio e entrou na biblioteca com o cartão de acesso aberto na tela. "Explique." Augusto examinou o registro e empalideceu. "Eu não autorizei ninguém a entrar no seu apartamento. Seu certificado digital autorizou. Meu certificado está restrito ao escritório jurídico e à administração da Aurora." Caio entrou atrás dela. "Alguém usou uma credencial válida, não uma assinatura copiada em imagem." Augusto alcançou o telefone fixo, mas Valentina arrancou o fio antes que ele ligasse. "Não vai chamar uma equipe para apagar isso." O pai ergueu os olhos. "Eu ia bloquear os acessos. Primeiro me diga quem pode usar sua credencial." Augusto hesitou. Foi um segundo curto, mas suficiente. "Quem?" Ela insistiu. "Eu, Caio, 2 diretores fiduciários e a administradora responsável pelos contratos antigos." Valentina sentiu a resposta antes de ouvi-la. "Qual é o nome dela?" Augusto fechou os olhos. "Beatriz Montenegro." O silêncio tornou-se quase físico. Valentina olhou para a fotografia da mãe sobre a mesa e depois para o homem que, mais uma vez, lhe entregava uma verdade tarde demais. "Beatriz administra parte da Aurora?" Augusto se levantou com dificuldade. Administrava. Helena a incluiu no conselho operacional quando Álvaro Montenegro ainda era vivo. Depois da morte dele, tentei removê-la, mas o contrato exige justificativa formal. Fraude não seria justificativa suficiente? Nunca tivemos prova conclusiva. Caio abriu a pasta digital no tablet. Beatriz manteve uma credencial antiga porque supervisionava a manutenção, tributos e licenças do complexo. Nos últimos anos, o acesso dela foi reduzido, mas não eliminado. Valentina riu, incrédula. Então a mulher que passou 6 anos tentando me afastar da minha herança tinha uma chave para entrar nela. Augusto respondeu com amargura. Sua mãe acreditava que responsabilidade compartilhada impediria abusos. Beatriz transformou confiança em vantagem. Valentina caminhou até a janela. Durante anos, julgara a família Ferraz como um labirinto de controle, enquanto os Montenegro pareciam oferecer uma vida simples, distante das disputas empresariais. Agora percebia que Otávio não a escolhera apesar de seu sobrenome. Talvez a tivesse escolhido por causa dele. "Quero o histórico completo da credencial de Beatriz", disse. Caio assentiu. "Já estou solicitando e não quero nada apagado." Ela encarou o pai. "Nem mesmo que puder incriminar você." Augusto suportou o golpe. "Você terá tudo." Naquela noite, Valentina não voltou ao apartamento. Instalou-se num hotel pequeno em Pinheiros, usando um nome abreviado, sem avisar amigos, colegas ou antigos funcionários da família. Caio enviou documentos protegidos, e ela passou horas comparando datas. A credencial de Beatriz aparecia sempre perto de momentos importantes de sua vida. 3 semanas antes do casamento, no dia em que Augusto tentou entregar um contrato antenupcial, na semana em que Otávio convenceu Valentina a vender seu antigo ateliê, e mais recentemente,
durante as negociações de um empréstimo bilionário. Às 2 da manhã, ela encontrou uma autorização emitida para a retirada de uma caixa do arquivo da Aurora. O conteúdo fora descrito apenas como correspondência pessoal de Helena Ferraz. A retirada ocorrera 4 dias antes de Otávio pedir o divórcio. Valentina ligou para Caio. Ele atendeu antes do segundo toque. Você encontrou a caixa, Beatriz encontrou. O que havia nela? Não sabemos. Minha mãe guardava cartas, cópias de contratos, anotações, também gravações, disse Caio. Valentina se sentou na beira da cama. Que gravações? Helena costumava registrar reuniões quando desconfiava de alguma negociação. Augusto acredita que ela documentou a última conversa com Beatriz. Valentina fechou os olhos. E vocês deixaram isso num arquivo ao qual Beatriz tinha acesso? O inventário da caixa estava incompleto. Tudo nesta família está incompleto até alguém tentar me destruir. Pela manhã, a campanha pública contra ela havia crescido. Um programa de televisão exibiu imagens de Valentina entrando na casa dos Ferraz e insinuou que ela preparava uma vingança financeira contra o marido. Camila publicou uma fotografia de uma marca no próprio pulso, acompanhada de uma mensagem sobre mulheres perseguidas por esposas que não aceitavam o fim. Valentina reconheceu-se imediatamente o truque. Camila não a acusava diretamente, mas construía uma narrativa pronta para ser usada se a verdade sobre a sala de reuniões surgisse. Otávio enviou uma mensagem curta. Você está cometendo um erro. Depois outra. Ainda podemos resolver isso sem destruir ninguém. Valentina respondeu apenas. Envie as páginas ausentes. Minutos depois, recebeu uma ligação dele. Você foi falar com seu pai, disse Otávio, sem cumprimentá-la. Você invadiu meu apartamento, era meu apartamento também. Não desde que trocou nossa cama pela cama de Camila, ele respirou fundo. Você não entende o que está fazendo, então me explique a Aurora. O silêncio confirmou mais do que qualquer confissão. Seu pai está usando você para acabar comigo. Curioso. Ontem você dizia que ele não se importava comigo. A voz de Otávio endureceu. Se o banco suspender os recursos, milhares de pessoas podem perder o emprego. E você pretendia salvá-las roubando o meu direito de escolha? Eu pretendia salvar uma empresa que minha família levou décadas para construir. Valentina olhou para a fotografia de Helena. Sobre a terra da minha mãe, Otávio desligou, mas a ligação cumprira sua função. Valentina havia ativado a gravação antes de atender. Não era uma confissão completa, porém ele reconhecera a relação entre a assinatura, o banco e a Aurora. Caio chegou ao hotel com uma pequena equipe técnica e uma notícia pior. A câmera do corredor da sala de reuniões fora desativada 15 minutos antes do empurrão. Otávio controlava o sistema? Valentina perguntou. A segurança do prédio responde à administração Montenegro. Mas há outra câmera no elevador e 2 funcionários viram você sair machucada. Eles vão falar? Um deles já foi afastado. A outra é a secretária que estava na sala. Valentina lembrou-se do celular apertado contra o peito da jovem. Ela gravou. Caio não respondeu imediatamente. Talvez, encontre-a, ela desapareceu desde ontem. A frase fez o medo entrar no quarto. Valentina se levantou. Desapareceu como? Não voltou para casa e não atende. Temos de procurar a polícia. Já comunicamos o sumiço, mas não podemos afirmar que foi sequestrada. Valentina pegou a bolsa. Então vamos até a casa dela. Caio segurou o braço de Valentina apenas o suficiente para detê-la e soltou no mesmo instante, consciente da marca deixada por Otávio. Eles querem que você reaja sem pensar. Ela o encarou. E você quer que eu espere enquanto uma mulher pode estar em perigo por ter me visto cair? Quero que você vá acompanhada. A correção simples desarmou parte da raiva dela. Então venha. A secretária se chamava Luana Ribeiro e morava com a irmã mais nova em um edifício simples na Vila Mariana. Quando Valentina e Caio chegaram, encontraram a porta fechada e 2 homens dentro de um carro estacionado do outro lado da rua. Caio fotografou a placa antes de conduzir Valentina para uma padaria próxima. De lá, ligou para um investigador particular e esperou até o veículo partir. A irmã de Luana apareceu 20 minutos depois, assustada, carregando uma mochila. Ela não está desaparecida, confessou após ouvir o nome de Valentina. Está escondida. Luana havia enviado uma mensagem durante a madrugada dizendo que recebera dinheiro para ficar em silêncio, mas mudara de ideia ao perceber que alguém revistara seu armário no escritório.
Ela tem a gravação? Valentina perguntou. A jovem confirmou com a cabeça. Minha irmã filmou porque a senhora Beatriz mandou que ela registrasse a assinatura. Quando a outra mulher empurrou você, Luana não parou a câmera. Onde ela está? Não posso dizer. Caio manteve a voz calma. Se os Montenegro já vigiam esta rua, ficar escondida sem proteção não será suficiente. A irmã tirou um envelope da mochila. Dentro havia um cartão de memória. Ela disse que, se alguma coisa acontecesse, eu deveria entregar isso à esposa. Valentina apertou o pequeno cartão entre os dedos e sentiu que, pela primeira vez, possuía algo que os Montenegro não podiam reescrever. O vídeo mostrava mais do que o empurrão. Registrava Beatriz orientando o advogado a retirar 4 páginas do contrato antes de Valentina entrar. Mostrava Otávio dizendo que a assinatura precisava ser obtida antes da revisão bancária. E mostrava Camila perguntando se, depois da renúncia, a Casa de Paraty também passaria para o grupo. O advogado respondera que todos os ativos associados à Aurora poderiam ser reorganizados assim que Valentina declarasse desconhecer qualquer interesse. Quando Camila empurrava Valentina, a imagem tremia, mas o som era claro. Ela tropeçou, dissera Camila. Em seguida, Otávio ordenara que a levantassem antes que alguém entrasse. Augusto assistiu ao vídeo naquela tarde, na casa antiga, sem dizer uma palavra. A mão sobre a bengala ficou branca. Vou acabar com eles, murmurou. Valentina desligou a tela. Não, o pai a encarou. Você ainda quer protegê-los? Quero impedir que esta história vire uma guerra entre 2 homens ricos. Ela colocou o cartão sobre a mesa. Eles fizeram isso comigo. Eu vou decidir como responder. Augusto respirou com dificuldade, mas assentiu. Caio abriu o contrato original na cláusula marcada. O vídeo prova a coação. Isso pode ativar a suspensão dos direitos de uso. Pode? Perguntou Valentina. Ainda precisamos demonstrar que a coação tinha como objetivo controlar a Aurora, não apenas concluir o divórcio. Valentina apontou para a fala sobre os ativos. Isso não basta? É forte, mas Beatriz dirá que era especulação. A peça que faltava poderia estar na caixa retirada do arquivo. O histórico de acesso indicava que ela fora levada para um depósito particular da Fundação Montenegro, instituição cultural onde Valentina ainda constava como conselheira honorária. Foi a primeira brecha que não dependia de Augusto ou Caio. Usando a própria credencial, ela entrou no prédio no fim da tarde, acompanhada apenas por uma funcionária de compliance que Caio contratara para registrar cada passo. O depósito cheirava a madeira, papel e umidade. Depois de 2 horas, encontraram a caixa de Helena escondida atrás de catálogos de exposições. Estava vazia, exceto por uma fita cassete e uma carta aberta endereçada a Beatriz. Valentina segurou o papel com mãos trêmulas. Helena escrevera que sabia das tentativas de transformar o casamento futuro da filha numa via de acesso à Aurora. Também alertava que qualquer coação, fraude ou violência contra Valentina encerraria automaticamente a concessão dos Montenegro. No fim, havia uma frase sublinhada. Minha filha não será uma assinatura entre vocês e aquilo que desejam possuir. A fita, porém, estava quebrada. A funcionária fotografou tudo antes de Valentina tocar nos fragmentos. Alguém tentou destruir a gravação, disse. Valentina guardou a carta num envelope de evidência. Mas deixou a ameaça escrita. Quando saíram do depósito, dezenas de jornalistas esperavam no saguão. Alguém vazara a localização. Microfones avançaram sobre Valentina enquanto perguntas se misturavam em acusações. Ela havia agredido Camila, estava chantageando Otávio. Seu pai pretendia tomar o grupo Montenegro. Caio abriu caminho, mas Valentina parou. Pela primeira vez ele não se escondeu atrás de silêncio, sobrenome ou casamento. Eu não estou tentando destruir uma empresa, declarou, olhando diretamente para as câmeras. Estou impedindo que uma empresa use um divórcio para pagar direitos que não lhe pertencem. Os repórteres gritaram novas perguntas. Valentina levantou a mão. Ontem fui pressionada, humilhada e derrubada durante uma reunião privada. Há provas. Elas serão apresentadas no lugar correto. Caio tocou discretamente seu ombro, avisando que bastava. Antes de entrar no carro, Valentina viu Camila do outro lado da rua, parada junto a um veículo preto. Ela não parecia assustada, parecia satisfeita. Poucos minutos depois, o telefone de Caio recebeu um alerta. O vídeo da agressão acabara de ser publicado na internet,
mas estava cortado para começar exatamente no momento em que Valentina se levantava e ameaçava não assinar. Na versão manipulada, Camila aparecia recuando, como se tivesse sido atacada. Logo abaixo, uma legenda afirmava que Valentina encenara a queda. E o arquivo havia sido divulgado por uma conta registrada em nome da Fundação Helena Ferraz. O vídeo manipulado se espalhou antes do anoitecer, mas Valentina não tentou disputar cada mentira. Na biblioteca da casa de Helena, ela assistiu às duas versões lado a lado, enquanto Caio analisava os horários de publicação e Augusto caminhava de um lado para outro. Eles querem que você responda no impulso, disse Caio. Querem uma frase mal colocada para chamar tudo de vingança. Valentina pausou a imagem no instante em que Camila aparecia recuando. A edição começa depois do empurrão e termina antes de Otávio mandar que me levantassem. Augusto bateu a bengala no chão. Vou convocar uma coletiva. Não. Ela ampliou o reflexo no vidro da sala. Atrás de Beatriz, uma tela exibia o painel interno da Fundação Helena Ferraz. A conta usada para publicar a montagem já estava aberta durante a reunião. Beatriz usou sua credencial para entrar no meu apartamento e a fundação da minha mãe para me chamar de mentirosa. Augusto respirou fundo. Diga o que precisa. Pela primeira vez, Valentina não ouviu uma ordem disfarçada de proteção. Ouviu uma oferta. Preciso que todos façam exatamente o que eu decidir. Na manhã seguinte, Valentina enviou a Otávio uma mensagem simples. Estou pronta para assinar, desde que todas as páginas sejam apresentadas diante do conselho e do banco. A resposta chegou em menos de 1 minuto. Às 5, mesmo lugar, Beatriz exigiu que Augusto não comparecesse, alegando que a presença dele transformaria o divórcio numa disputa corporativa. Valentina aceitou. Em seguida, protocolou junto a Aurora uma contestação contra qualquer renúncia emitida sob pressão e pediu a preservação dos acessos digitais. Não solicitou o cancelamento imediato da concessão. Queria que Otávio acreditasse que ainda podia vencer. Caio observou enquanto ela assinava o pedido. Depois disso, não há retorno. Valentina levantou os olhos. O retorno seria aceitar que decidam quem eu sou. Ele colocou diante dela a carta de Helena e o cartão de memória de Luana. Então você entra com tudo. Entro apenas com o necessário. Se revelassem as provas antes da reunião, Beatriz criaria outra narrativa e Otávio buscaria uma saída financeira. E seu pai? Perguntou Caio. Vai esperar. Ele não é bom nisso. Hoje vai aprender. Às 4h40, Valentina entrou novamente na Torre Montenegro, usando um vestido azul escuro e o anel de esmeralda de Helena. O corredor, que na véspera parecera uma armadilha, estava ocupado por conselheiros, auditores e representantes do banco chamados por Otávio para testemunhar a suposta solução da crise. Ele queria transformar a assinatura dela num espetáculo de estabilidade. Camila estava ao lado dele, vestida de branco, e Beatriz conversava com o presidente do conselho como se já tivesse vencido. Veio sozinha, comentou a sogra. Valentina colocou a bolsa sobre a mesa. Foi uma exigência sua. Otávio puxou a cadeira. Vamos terminar isso sem mais escândalos. O escândalo começou quando vocês retiraram páginas do contrato. O advogado empalideceu. Beatriz sorriu. Outra acusação sem provas. Valentina sentou-se. Então não haverá problema em ler tudo em voz alta. Camila inclinou-se sobre ela. Você ainda acredita que pode usar seu pai para assustar todo mundo? Valentina tocou o anel. Meu pai não está aqui. Os ombros de Otávio relaxaram e Beatriz sinalizou para o advogado entregar a pasta. Na confiança deles, a crueldade voltaria a falar. As primeiras páginas tratavam da separação e da divisão dos bens declarados. Quando chegaram ao anexo 27, o advogado tentou resumir, mas Valentina ergueu a mão. Leia a cláusula inteira. Otávio apoiou os cotovelos na mesa. Não precisamos humilhar você com termos que não entende. Alguns conselheiros desviaram o olhar. Ontem eu era irrelevante. Hoje precisam me poupar. Decidam qual mentira preferem. O texto afirmava que Valentina desconhecia qualquer participação, expectativa sucessória ou direito indireto relacionado à Aurora Participações, renunciando a futuras contestações. Um representante do banco franziu a testa. Isso foi apresentado como simples acordo matrimonial. Otávio respondeu depressa. É uma proteção contra reivindicações oportunistas. Oportunistas, repetiu Valentina. Beatriz inclinou-se para a frente. Você abandonou sua família
e viveu às custas do meu filho. Não pode aparecer agora como herdeira de algo que nunca administrou. O presidente do conselho olhou para Otávio. Ela é beneficiária da garantia. Ele ficou em silêncio. Camila perdeu a paciência. Ela só descobriu porque alguém contou. Até ontem nem sabia que a terra existia. Valentina deixou a frase pairar. E ainda assim vocês precisavam da minha renúncia. Otávio percebeu o erro de Camila e fechou a pasta. Assine ou encerraremos qualquer proposta amigável. Valentina pegou a caneta. Se eu não assinar, o banco suspende a linha de crédito. Isso não tem relação com nosso casamento. Tem relação suficiente para aparecer no divórcio. Beatriz virou-se aos representantes do banco. Esta mulher está instável. Ontem atacou Camila e agora tenta chantagear a empresa. Camila mostrou o pulso marcado. Eu tentei acalmá-la. Valentina retirou da bolsa um pequeno gravador e o colocou sobre a mesa. Luana Ribeiro gravou a reunião inteira. O rosto de Beatriz perdeu a cor. Otávio se levantou. Esse material foi obtido ilegalmente. Você nem sabe qual material é. A sala ficou imóvel. No vídeo original, Camila me empurra. Você segura meu braço. Sua mãe ordena a retirada das páginas. E seu advogado confirma que minha assinatura permitiria reorganizar os ativos da Aurora. O advogado começou a recolher os papéis, mas Beatriz o conteve com um olhar. Mesmo que exista um vídeo, ele não muda a realidade financeira. Valentina assentiu. Por isso convidei pessoas capazes de entendê-la. As portas se abriram às 5h12. Augusto Ferraz entrou apoiado na bengala, acompanhado por Caio, 2 administradores da Aurora e uma segunda equipe do banco. O murmúrio atravessou o conselho. Beatriz se levantou. Sua presença viola o acordo desta reunião. Augusto olhou para a filha e Valentina permitiu que falasse. Não vim participar do divórcio. Vim responder por uma garantia que minha esposa criou e que vocês tentaram obter por coação. Otávio apontou para a porta. Esta é a minha empresa. Por enquanto, disse Augusto. Caio distribuiu pastas lacradas aos representantes do banco e do conselho. Nelas estavam a carta de Helena, os registros de acesso de Beatriz, a retirada da caixa, o vídeo integral e a ligação em que Otávio admitia depender da renúncia. O presidente do conselho folheou as páginas. Você afirmou que a concessão era irrevogável. Otávio respondeu. Esses documentos foram manipulados. Caio conectou o tablet à tela. Os arquivos foram preservados por auditoria independente. O certificado de Augusto foi usado por uma credencial operacional ligada a Beatriz Montenegro. Surgiram o histórico da invasão ao apartamento e o acesso à conta da fundação. Beatriz tentou manter a compostura. Eu tinha poderes administrativos, não para cometer fraude, disse Valentina. Camila recuou em direção à porta, mas Valentina a chamou. Você queria meu marido, minha casa e a posição que imaginava que eu ocupava, até onde decidiu ir. Camila voltou-se, os olhos brilhando de raiva. Você sempre teve tudo sem fazer nada. Um pai milionário, uma mãe adorada, um sobrenome que abre portas. Mesmo fingindo independência, todos estavam prontos para salvá-la. A confissão saiu diante de todos. Eu trabalhei 10 anos para entrar em salas como esta, e você recebia respeito apenas por existir. Valentina se levantou. Então sua resposta foi me derrubar e ajudar a roubar uma herança? Minha resposta foi tomar o lugar que você desperdiçou. Camila avançou e tentou arrancar o gravador da mesa. Valentina segurou seu pulso antes que ela alcançasse o objeto. Ontem você me empurrou porque acreditava que ninguém me defenderia. Hoje não preciso que ninguém faça isso por mim. Ela soltou Camila e entregou o gravador a Caio. Os seguranças se aproximaram, mas Valentina não pediu que a retirassem. Bastava deixá-la ali, enquanto a verdade destruía o lugar que desejara conquistar. O representante principal do banco fechou a pasta. Diante da contestação da beneficiária, das inconsistências na garantia e das evidências de coação, a renovação está suspensa até nova avaliação. Otávio ficou pálido. Não podem fazer isso em minutos. O prazo venceu às 5. Sem renúncia válida, a linha não foi renovada. Telefones começaram a vibrar. Diretores recebiam alertas sobre pagamentos bloqueados e assembleias emergenciais. O presidente do conselho retirou os óculos. Otávio, você omitiu um risco essencial e usou o divórcio para tentar cobri-lo. Está afastado da presidência até investigação interna. Beatriz avançou. Este grupo pertence à minha família. Augusto apoiou as mãos sobre a bengala. O nome pertence.
A terra nunca pertenceu. Valentina abriu a pasta preparada naquela manhã. A concessão ainda pode ser preservada. Otávio agarrou-se à frase. Podemos reconstruir isso juntos. Ela quase sentiu pena. Não com você. Valentina assinou uma notificação suspendendo os direitos executivos dos Montenegro, mas manteve os projetos sob administração independente para proteger empregados e contratos legítimos. Não destruiu a empresa. Destruiu o poder de quem a usara como arma. Beatriz olhou para Augusto com ódio. Você planejou isso desde o casamento. Ele respondeu. Se eu tivesse planejado melhor, minha filha não teria passado 6 anos na sua casa. A culpa em sua voz lembrou Valentina de que nenhuma vitória apagaria o passado. Otávio se aproximou. Eu amei você. Ela guardou a caneta. Talvez tenha amado a mulher que aceitava não fazer perguntas. Eu estava tentando salvar o que meu pai construiu. Seu pai construiu com a confiança da minha mãe. Você tentou salvar mentindo, traindo e me transformando numa assinatura. Ele baixou a voz. Camila não significava nada. Do outro lado da sala, Camila ouviu e soltou uma risada quebrada. Valentina entendeu que Otávio destruía todos ao redor para evitar encarar a própria fragilidade. Você só dá valor às pessoas quando precisa usá-las. Entregou ao advogado um novo documento. Não era a renúncia à Aurora, mas a confirmação de que o divórcio prosseguiria sem o acordo fraudulento. Você queria minha assinatura. Agora tem. Otávio olhou para a página e pareceu entender que aquela era a única coisa que ela lhe daria. Quando a sala esvaziou, Augusto permaneceu perto da janela. Sua mãe teria orgulho, disse. Valentina apertou o anel. Não use mamãe para tornar isso mais fácil entre nós, não vou. Ele caminhou até a porta. Mas estarei disponível quando você decidir fazer perguntas. Dessa vez, não tentou abraçá-la. Aquele respeito tardio pareceu o primeiro gesto verdadeiro de reconciliação. Caio ficou ao lado da mesa, recolhendo as provas. Você sabia que o banco suspenderia tudo às 5? Ela perguntou. Sabia que havia essa possibilidade e não me contou. Ele parou. Você pediu que todos seguissem sua decisão. Eu lhe dei os fatos e deixei a escolha com você. Valentina procurou nele a antiga tendência de decidir por ela. Não encontrou. Estou começando a acreditar que você mudou. Não o suficiente para merecer sua confiança. Ainda não. No elevador, o celular de Caio tocou. Luana havia sido encontrada em segurança e aceitara depor. Também conseguira restaurar parte da fita quebrada. A voz de Helena surgiu fraca no arquivo enviado. Augusto, vá ao cartório. Beatriz já tentou alterar a Aurora. Eu explicarei tudo a Valentina quando você voltar. Depois, ouviu-se Beatriz prometer que cuidaria da menina se Helena não resistisse. Valentina percebeu, com o peito apertado, que a mulher que destruíra seu casamento também havia alimentado durante anos a mentira que a separara do pai. A queda dos Montenegro não aconteceu com sirenes nem portas arrombadas, mas com telefonemas que deixavam de ser atendidos, cartões corporativos bloqueados e executivos que, pela primeira vez, não se levantavam quando Beatriz entrava numa sala. Nas 48 horas seguintes, o Conselho nomeou uma administração provisória. O banco suspendeu novos desembolsos e uma auditoria independente assumiu os contratos ligados à Aurora. Valentina acompanhou tudo de longe, num escritório simples da casa de Helena, recusando entrevistas exclusivas e convites para transformar sua humilhação em espetáculo. Otávio enviou mensagens, flores e um pedido para conversar sem advogados. Ela não respondeu. Camila desapareceu das redes sociais depois que a íntegra do vídeo foi entregue às autoridades e à imprensa, junto com os registros de acesso da fundação. Beatriz tentou sustentar que agira para salvar empregos, mas os documentos mostravam transferências destinadas a empresas controladas por aliados pessoais. Mesmo assim, Valentina insistiu para que os funcionários fossem preservados. Não vou usar pessoas inocentes para punir quem me feriu, disse ao administrador provisório. Augusto, ao ouvir, abaixou a cabeça. Naquele gesto, reconheceu a mesma firmeza de Helena, mas não ousou dizer. O divórcio foi concluído 3 semanas depois numa sala menor, sem jornalistas e sem a família Montenegro ao redor. Otávio chegou sozinho, sem gravata, com o rosto marcado por noites sem dormir. Pela primeira vez desde que Valentina o conhecia, parecia um homem comum e não o herdeiro de um império. Ele assinou os documentos sem ler, depois ficou olhando para a aliança que ainda usava.
Eu poderia ter contado tudo, disse. Valentina manteve as mãos sobre a mesa. Poderia. Achei, se perdesse a empresa, perderia quem eu era, e decidiu perder todo mundo antes. Otávio levantou os olhos. Camila foi um erro. Não. Camila foi uma escolha. O contrato escondido foi outra. Segurar meu braço foi outra. Ficar parado quando ela me empurrou também. Ele fechou a mão. Eu não planejei que chegasse tão longe. Essa é a frase de quem sempre acha que o limite será imposto por outra pessoa. Otávio respirou fundo, mas não tentou se defender. Antes de sair, perguntou se ela algum dia o amara. Valentina respondeu com honestidade. Amei quem você fingiu ser quando eu precisava acreditar que alguém me escolheria sem condições. Ele assentiu, destruído pela resposta. Não pediu perdão. Talvez porque finalmente entendesse que perdão não era outra coisa que pudesse exigir dela. A investigação interna retirou Otávio da presidência e abriu caminho para processos civis relacionados à fraude documental e ao uso indevido de garantias. Beatriz perdeu o assento no conselho e foi afastada de todas as funções da Fundação Helena Ferraz. Camila respondeu por participação na manipulação das provas e pela agressão registrada no vídeo, mas Valentina não pediu uma punição exemplar. Entregou os fatos e deixou que cada instituição decidisse dentro de seus limites. Quando uma repórter perguntou se ela se sentia vingada, Valentina respondeu: vingança teria sido fazer com eles o que fizeram comigo. Eu preferi impedir que pudessem repetir. A frase se espalhou mais do que qualquer manchete sensacionalista. Luana voltou ao trabalho sob proteção e recebeu uma indenização da empresa por ter sido pressionada a ficar em silêncio. O advogado que retirara as páginas aceitou cooperar com a auditoria em troca de responder por sua própria conduta. Nada terminou de forma limpa ou instantânea. Alguns acionistas ainda defendiam Beatriz. Parte da imprensa tratava Valentina como herdeira oportunista. Porém, a verdade já não dependia da simpatia de todos. Pela primeira vez, ela compreendia que dignidade não era convencer o mundo inteiro. Era não permitir que a mentira de alguém se tornasse sua identidade. Augusto esperou quase um mês antes de pedir que Valentina o acompanhasse até Santos. A viagem foi silenciosa, mas não hostil. Ele a levou ao antigo tabelionato citado no cartão encontrado sob a caixa de Helena. Nos arquivos, havia um envelope deixado para Valentina, lacrado pela mãe 2 dias antes de morrer. A carta não explicava contratos nem fortunas. Helena falava da filha que tinha medo de depender dos outros e do marido que confundia amor com proteção excessiva. Escrevera que Augusto era capaz de enfrentar qualquer inimigo, mas não sabia pedir desculpas antes de ser tarde. Também reconhecia o próprio erro ao esconder de Valentina a existência da Aurora. Tentamos preservar sua liberdade controlando a verdade, dizia a carta. Espero que um dia você nos perdoe por essa contradição. Valentina terminou a leitura com lágrimas silenciosas. Augusto permaneceu diante da janela, sem se aproximar. Ela o perdoou? Perguntou Valentina. Não havia tempo para isso. E você se perdoou? Ele soltou uma respiração quebrada. Nunca. Valentina dobrou a carta com cuidado. Eu também não me perdoei por não deixar você entrar no casamento. Augusto virou-se. Você estava ferida, e usei a dor para transformar tudo em certeza. Nenhum dos dois se abraçou naquele instante. Ainda era cedo. Mas voltaram para São Paulo lado a lado, sem a distância de antes. A reconstrução da Aurora tornou-se a primeira decisão verdadeiramente própria de Valentina. Ela recusou assumir a presidência do Grupo Ferraz e também rejeitou a ideia de vender as terras dos Montenegro para obter lucro rápido. Em vez disso, propôs uma nova estrutura. Os projetos continuariam sob gestão profissional. Parte dos rendimentos financiaria moradia urbana e formação cultural, e nenhum membro das famílias Ferraz ou Montenegro teria controle absoluto. Alguns conselheiros chamaram a proposta de sentimental. Valentina respondeu que sentimental fora confiar em sobrenomes. Criar mecanismos de fiscalização era pragmatismo. Augusto não interferiu. Limitou-se a votar como qualquer outro conselheiro, mesmo quando discordava de detalhes. Caio conduziu a revisão jurídica sem falar em nome dela. Em cada reunião, apresentava riscos, opções e consequências, depois esperava sua decisão. Essa mudança silenciosa era mais convincente do que promessas. Ainda assim, a proximidade despertava lembranças que Valentina não sabia onde colocar.
Às vezes, encontrava Caio observando o anel de esmeralda em sua mão. Outras vezes, percebia que ele deixava a sala antes que a conversa se tornasse pessoal. Nenhum dos dois tentava preencher 8 anos de silêncio com pressa. Depois de tudo, Valentina não queria um amor que a salvasse. Queria um amor que soubesse permanecer sem tomar o controle. A conversa que faltava aconteceu numa noite chuvosa, no terraço da casa de Helena. São Paulo brilhava sob nuvens baixas e Caio tinha acabado de entregar a versão final do novo Estatuto da Aurora. Você pode ir embora agora, disse Valentina. Ele fechou a pasta. Posso, mas não se moveu. Ela apoiou as mãos no parapeito. Na estação, 8 anos atrás, eu teria ido com você. Caio ficou em silêncio. Eu sei, não sabia. Você decidiu que eu precisava ser protegida, meu pai decidiu que eu precisava ser afastada e eu decidi que vocês tinham me descartado. Todos nós confundimos medo com certeza. Ele se aproximou um passo. Eu pensei em voltar centenas de vezes. E por que não voltou? Porque quando você se casou com Otávio, achei que meu retorno seria egoísmo. Valentina soltou uma risada triste. O silêncio também foi. Caio aceitou a frase sem defesa. Foi. A chuva começou a alcançar o terraço. Ele tirou o paletó, mas não tentou colocá-lo sobre os ombros dela. Apenas o ofereceu. Valentina pegou a peça. O gesto simples comoveu-a mais do que deveria. Eu ainda não sei o que existe entre nós, disse. Nem eu. E isso não assusta você? Assusta. Mas não vou transformar o medo numa decisão tomada por você. Pela primeira vez, Valentina sorriu. Beatriz pediu para vê-la 2 meses depois. Estava num apartamento alugado, longe da mansão e dos escritórios que controlara durante décadas. Valentina quase recusou, mas decidiu ouvir sem levar Augusto ou Caio. Beatriz parecia menor sem a armadura do poder. Você venceu, disse. Não vim ouvir isso. Então veio por quê? Para saber por que minha mãe confiou em você. Beatriz desviou o rosto. Contou que Helena a ajudara quando Álvaro estava endividado e que durante anos foram quase amigas. A gratidão, porém, transformara-se em ressentimento. Beatriz odiava depender da generosidade de outra família e temia que os Montenegro fossem sempre vistos como convidados sobre terras alheias. Quando Valentina se aproximou de Otávio, Beatriz enxergou uma solução. Achei que, se você se afastasse dos Ferraz, a Aurora acabaria pertencendo ao meu filho. Valentina sentiu a antiga raiva, mas não deixou que ela conduzisse a conversa. E para isso, fez eu acreditar que meu pai abandonou minha mãe. Beatriz baixou os olhos. Eu alimentei o que você já temia. Essa é a especialidade de pessoas como você. Não criam toda a ferida. Apenas descobrem onde pressionar. Beatriz perguntou se algum dia seria perdoada. Valentina se levantou. Perdão não devolve acesso. Você não fará parte da Aurora, da fundação nem da minha vida. O que eu sentir depois pertence a mim. Saiu sem triunfo, mas também sem peso. Na primavera, a antiga área vazia ao lado do Complexo Montenegro recebeu o início de um centro cultural com o nome de Helena Ferraz. Valentina fez questão de que Luana participasse do Conselho de Transparência e de que funcionários do grupo tivessem voz no projeto. Augusto chegou cedo à cerimônia e esperou junto à entrada, sem seguranças ao redor. Quando Valentina se aproximou, ele entregou a ela a antiga fotografia de Helena diante do terreno. No verso, havia acrescentado uma única frase: sua mãe estava certa. A terra deve proteger pessoas, não sobrenomes. Valentina olhou para ele. Você escreveu na fotografia dela? Augusto pareceu preocupado. Posso restaurar o verso? Ela riu pela primeira vez na presença do pai em muitos anos. Então o abraçou. Não foi um gesto grandioso. Durou poucos segundos e não apagou tudo. Mas Augusto fechou os olhos como alguém que finalmente encontrava uma porta deixada aberta. Não vou desaparecer outra vez, disse ele. Valentina se afastou o suficiente para encará-lo. Nem eu. Mas vamos aprender a conversar antes de decidir pelo outro. Combinado, ao longe Caio aguardava perto do palco, sem invadir o momento. Valentina percebeu que ele não estava ali como advogado, salvador ou representante de Augusto. Estava porque ela o convidara. Depois da cerimônia, Valentina e Caio caminharam pelo terreno ainda coberto de poeira e estruturas incompletas. Crianças de uma escola vizinha haviam deixado desenhos presos ao tapume, imaginando bibliotecas, jardins e salas de música. É estranho, disse ela. Passei tanto tempo acreditando que minha herança era uma prisão. Caio olhou para os desenhos.
Talvez fosse enquanto outros decidiam o que ela significava, Valentina parou diante dele. E agora? Agora parece uma escolha. Ela tocou o anel de Helena e depois retirou-o do dedo. Caio observou, surpreso, enquanto Valentina prendia a joia numa corrente ao redor do pescoço. Não quero carregar isso como um selo, explicou. Quero lembrar sem ser definida. Ele assentiu. Faz sentido. Você sempre responde assim quando está nervoso? Não. Às vezes, fico completamente em silêncio e destruo 8 anos da minha vida. Valentina riu. Caio também. Quando o riso terminou, ela segurou a mão dele. Não havia promessa de casamento, cura instantânea ou destino perfeito. Havia 2 pessoas que finalmente sabiam que amor sem verdade era apenas outra forma de controle. Caio inclinou-se devagar, dando-lhe tempo para recuar. Valentina não recuou. O beijo foi calmo, quase tímido, como um começo que não precisava provar nada. Atrás deles, o nome Aurora brilhava no projeto ainda inacabado. Não como o império de uma família, mas como a primeira luz de uma vida escolhida livremente.